Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do Senhor Jesus. A política da Bíblia informa sobre a ansiedade pelo hedonismo. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim a palavra de Deus: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus se encontrava sobre os montes que rodeavam o magnífico mar da Galileia. Circulava ali sobre ele uma grande multidão. Esta grande multidão vivia como um pastor, uma ovelha sem pastor, pois estava um povo vivendo como escravo desde a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Passando depois pelo Império Medo-Persa, e depois do Império Medo-Persa veio os gregos, e no tempo de Jesus eles eram escravos do Império Romano. Desde então eles não tinham um líder político para chamar de seu. Diante desta gigantesca crise social, política, econômica e religiosa, Jesus profere o grande sermão da montanha, cujo sermão tinha diversos temas ou tópicos, para ser uma mensagem de fé e de esperança. As beatitudes ou bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Os discípulos, que são o sal da terra e a luz do mundo, versículo 13 a 48. Também ele menciona as esmolas, oração e jejum, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 34. O sermão continua, e em Mateus 6, 34, Jesus focaliza uma mensagem de renovação de fé e de esperança. Jesus, ele olhava para a multidão e ali via em seus corações, via que muitos estavam em busca de Jesus, mas como um remédio, apenas para aliviar imediatamente a sua dor. Outros na espera de um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sim, mas Jesus mostra que a sua prioridade não é o pão que perece, mas o pão que desceu dos céus, o pão da vida, que era o próprio Jesus, o verdadeiro maná do céu. Os dias atuais são bem semelhantes. Os dias dos contemporâneos de Jesus é semelhante aos dias atuais, onde o indivíduo, como um analfabeto funcional, se torna escravo e massa de manobra, tanto do sistema devastador político como da bolha religiosa, deixando de lado os valores que são reais, tanto da fé como também da família. A real situação do Brasil atualmente, quando nós olhamos, não vos inquieteis, está também falando para nós hoje. Não vos inquieteis com o que é de comer e de beber. Quer dizer, não vos inquieteis com o hedonismo. Tenho muitos amigos petistas, esquerdistas, lulistas, comunistas. Uns são familiares, outros são irmãos de igreja e outros são colegas de trabalho. Vamos analisar o seguinte. Conheço um irmão de igreja que é um desses alienados por esses quatro adjetivos agora citados.
mas ele é aposentado, a mulher dele é aposentada, tem um filho especial que ganha um salário mínimo, tem 2 casas de aluguel, ele tem mais ainda o seu próprio emprego, o seu próprio trabalho, que é um grande profissional, inclusive. Mas eu quero dizer o seguinte: são as 6 fontes de renda. Aparentemente, para ele está tudo bem. Mas um pai de família, que além da esposa tem 3 filhos para sustentar, ou um pobre desempregado, ou um autônomo vendendo lanche, veja a situação dos produtores rurais de todo o Brasil. Na cidade, as fábricas fechando as portas, sem falar de outras situações, empresas. Só que este aposentado, ele também tem que pensar o seguinte, que quem paga a sua aposentadoria não é o governo. Ou se é um funcionário público que tem a sua esposa também trabalhando no serviço público, pode ser concursado ou não, mas o que ele paga? Quem é que paga os seus benefícios? São trabalhadores da iniciativa privada. São os trabalhadores que é descontado os seus INSS que pagam os aposentados atuais. Para que depois na frente ele venha também granjear a sua aposentadoria. Que fica cada vez mais escasso o emprego. Aonde ele vai trabalhar? Amanhã pode faltar tanto dinheiro para pagar os funcionários públicos comuns, como os aposentados. Então, o que vocês pensam? Que é o governo que paga os vossos salários? Não, o governo apenas administra os impostos que é pago pela iniciativa privada. Se, meu caro servidor público, ponha na sua cabeça, quando o trabalhador não tiver onde mais trabalhar, o seu salário também vai faltar. A sua aposentadoria também vai faltar. E o que será da sua reação? A última coisa que não pode faltar, só nas últimas consequências, são os salários dos togados, ou então dos ministros de defesa, do exército, aeronáutica, para lhes garantir a sua segurança pessoal daquele ditador que está no poder. Acordem, povo brasileiro. Despertem para o cenário que estamos vivendo, ou todo o futuro do país será definitivamente submergido em pleno mar de lama da ditadura comunista que se emerge. Eu aprendo com Jesus que não preciso pisar em alguém, não preciso ser desonesto, não preciso roubar, não preciso ser corrupto para garantir o meu amanhã. Porque nisso nós aprendemos que todos somos iguais. Precisamos confiar em Jesus, o nosso verdadeiro amanhecer.